antes de passar, né, a palavra para o Miguel, que vai trazer um pouquinho ali o case aplicado da Volks, só mostrando a nossa agenda, a gente ficará de agora até às 11 com o Miguel, dando a sua palestra sobre como definir estratégia de inovação com GenAI. Depois, de 11 às 11h25, teremos um painel com a participação do Miguel, da Gabi e do Alex, trazendo ali qual é a percepção dos três sobre IA na estratégia de futuro das organizações. E de 11h25 às 11h50 teremos um Q&A aberto ao público. Então, aqui no Teams, vocês vão perceber que a gente tem o chat, mas do lado a gente tem dois balãozinhos onde vocês podem colocar perguntas. Então, ao longo do painel, ao longo ali da palestra, deixem suas perguntas registradas nesse balãozinho do lado, porque no chat, como a gente tem interação, acaba se perdendo, porque a gente vai escolher algumas perguntas para fazer para os nossos painelistas, beleza? E de 11h50 a meio-dia, a gente vai para o nosso fechamento. Então, essa é a nossa agenda de hoje. E agora, vou passar aí a palavra para o Miguel, para ele compartilhar um pouquinho sobre esse case da Volk. Perfeito. Obrigado, Dai. E bom dia a todos. Sou Miguel Marim, sou Agile Coach e consultor senior na Volkswagen no Brasil. E hoje estou aqui para contar um case bastante importante de como a gente está inovando nos nossos próprios processos de inovação, mediante o uso da inteligência artificial generativa para criar e determinar esses novos espaços de territórios estratégicos onde inovar. Então, antes de começar, eu vou começar respondendo a primeira pergunta que todo mundo já deve estar tendo nesse momento, que é esse sotaque onde é. Então, eu sou colombiano, então podem sair algumas palavrinhas em portunhol, espanhol durante a palestra, mas tudo é porque o tema é empolgante, eu me empolgo e saio espanhol. E dentro do nosso time, do Business Transformation Office, o futuro agora. E para falar de futuro, gostaria de começar falando sobre o passado. De onde que veio essa iniciativa e por que a gente está aqui hoje? Então, falando um pouco da nossa história, a Volkswagen completou 71 anos esse ano no Brasil. Ela começou lá na época do 53, com a primeira linha de montagem no Ipiranga. Depois lá foi o lançamento do Amado Fusca aqui no Brasil, na época dos 59, e ali na década dos 60 foi inaugurada a fábrica de Anchieta, que foi a primeira fábrica fora da Alemanha, da Volkswagen. Uma fábrica, um layout réplica exata da fábrica da Alemanha, e desde então ela vem evoluindo, produzindo os veículos que a gente conhece hoje em função de uma mobilidade neutra para todos. A Volkswagen faz parte do grupo de marcas do grupo Volkswagen, atendendo diferentes mercados através do seu portfólio de serviços. Algumas delas atuam com operação direta aqui no Brasil, como nós de veículos, Audi, Volkswagen Caminhões, Scania. E falando sobre inovação, a Volkswagen vem sendo pioneira em certos aspectos da indústria automobilística. Desde o primeiro carro em injeção eletrônica, primeiro em lançar freios ABS, primeiro em fazer um motor flex etanol, primeiro com manual cognitivo com inteligência artificial, e vem ali um investimento de 6 bilhões de reais no lançamento desses 6 novos veículos até 2028. Então, um enorme crescimento em função de veículos. Mas o que a gente vê aqui? É o veículo, é o carro. O carro-chefe da companhia é o carro. Então, ali que surge a nossa área. Cadê a inovação além do carro? Então, por isso que nós atuamos apenas há um ano dentro da Volkswagen, ajudando a impulsionar esse crescimento da companhia através de novos horizontes de inovação, novos territórios estratégicos para a gente crescer e impulsionar o negócio. Em função disso, a gente definiu escolher o mecanismo de inovação aberta para encontrar aquelas melhores possibilidades para a criação de mercado, expansão dos nossos territórios de inovação, para impulsionar precisamente esse crescimento da organização além dos veículos.
E tudo começa com a definição das oportunidades estratégicas, de onde vamos focar para determinar essas futuras oportunidades de inovação e negócio. E é sobre esse elemento que a gente aqui enfrentou as maiores barreiras e como se desenvolveu a solução que eu vou apresentar aqui hoje. Então, tudo começa, e tudo começou com o workshop da Discovery, juntando ali as melhores pessoas, pessoas de diferentes áreas, pessoas de diferentes conhecimentos, experiências, trazendo aí junto à consultoria da Evo para nos trazer insights, relatórios, exemplos de como outras indústrias estão inovando fora do seu core, para entender dentro do grupo quais são essas oportunidades. A gente realizamos 2 workshops, tomou 2 meses de preparação, mais ou menos 40 pessoas envolvidas, mais de 200 ideias ali de novas oportunidades de negócio e parceria, além do nosso core business. E o que saiu disso? Nada, gente, não saiu nada. E quantas vezes vocês se sentiram frustrados depois de um workshop, um monte de post-it na parede, mas depois essas ideias não vão para frente? E por quê? Porque quando a gente pensa em criação de novo mercado, criar disrupção na indústria, solucionar uma demanda ainda não atendida, são contextos dos quais a gente não tem experiência, a gente não tem conhecimento. E quando juntamos muito o conhecimento interno, a gente chega a soluções muito próximas do nosso core. Então, essas 200 ideias não querem dizer que são ideias ruins, mas seriam ideias muito voltadas para o nosso core business, muito anexo a programas existentes ou que o concorrente está fazendo. E não ia criar uma disrupção no mercado, não ia criar uma oportunidade de mercado inatendida, não ia criar um impacto que queríamos trazer para a organização. E aí foi a nossa virada de chave. A gente conversamos com o time da Evo, a gente estava satisfeito com o resultado desse workshop, não acreditamos que talvez essas oportunidades poderiam trazer um maior impacto para a organização em função de diversificação de portfólio. E a gente pensou, o tema do momento é inteligência artificial. Todo mundo está utilizando inteligência artificial. Como podemos utilizar inteligência artificial para nos auxiliar nesse processo, para nos ajudar a entender melhor esses espaços de oportunidade? A gente vê como outras grandes companhias estão usando inteligência artificial para cruzar variáveis, cruzar dados, de forma que nós não teríamos pensado antes. Então, por exemplo, a Notmilk, ele está cruzando ali variáveis de ingredientes a partir de inteligência artificial para gerar novos sabores. Adobe Firefly, ele é cruzando referências para criar novos padrões e sistemas criativos. A Netflix criou uma inteligência artificial para os próprios usuários criarem suas próprias séries a partir de inteligência artificial generativa. Então, vem um grande movimento de como a inteligência artificial generativa é uma ferramenta para a criatividade, para desenvolvimento. Isso que a gente fez. A gente pegou uma inteligência artificial e, sabendo que a inteligência artificial generativa responde em função dos dados que ela tem, a gente carregou uma base, uma série de relatórios de tendências da indústria automobilística, tendências de inovação, tendências de novos negócios, tendências de comportamento do consumidor e situação sociopolítica e econômica do Brasil, porque quando a gente pensa em futuro, em função de tendências, como que impacta isso para o meu contexto brasileiro? E talvez muitos de vocês já pegaram, tem um relatório de McKinsey, um PDF de 100 páginas. Quem pega os principais insights, cruza com as considerações do contexto brasileiro, atrela a nossa estratégia como companhia, identifica esse espaço de informação, é muita variável. Então, a gente colocou uma inteligência artificial precisamente para fazer esse processamento para nós e determinar 3 principais direcionadores estratégicos que vão impulsar a inovação para a indústria automotiva. Então, ali já a gente define um foco de atenção e sobre esse foco a gente avaliou. Será que mesmo essa recomendação é válida?
Será que é esse mesmo caminho? Porque surgiram alguns caminhos não tão diretamente relacionados, que ultimamente as pessoas não poderiam chegar tão rapidamente. E, tradicionalmente, como que a gente avalia um direcionamento, um conceito, um formato preliminar? É através de focus groups, reunindo as pessoas, trazendo os insights, comentando sobre a situação para a gente determinar se realmente existe uma oportunidade ali. Mas, de novo, como que a gente valida algo que ainda não existe hoje? Um direcionamento, uma oportunidade que impulsará a inovação da indústria, que hoje não é atendida com consumidores que vão falar do passado e experiências passadas. Então, além de tempo, custo, preparação e esforço, não ia trazer os resultados que a gente queria pelo nosso aprendizado do primeiro workshop. Então, a gente criou nossos próprios focus group, a gente criou através de outra inteligência artificial, usuários que nos pudessem responder essas perguntas num contexto futuro. Então, a gente criou a partir de diferentes relatórios de comportamentos e tendências de consumidores futuros, diferentes perfis de consumidor do futuro e diferentes expertos de diferentes tipos de indústria, sustentabilidade, tecnologia, etc., para validar esses direcionamentos estratégicos. E a gente fez 8 entrevistas com esses perfis sintéticos em uma semana, trazendo uma enorme eficiência e assertividade no caminho que a gente estava selecionando. E, claro, alguns de vocês já têm visto aqueles vídeos de inteligência artificial que as pessoas perguntam: me mostra uma foto do espaço. Mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E ela vai porque ela não tem fim até onde a gente solicita as informações. Então, ela pode ir sem limites. Então, as âncoras são limites que a gente colocou dentro do contexto do framework da inteligência artificial para estabelecer até onde a gente queria esses resultados. A gente está procurando uma diversificação de portfólio, a gente quer adaptar tecnologias, a gente quer integrar tecnologias emergentes dentro do contexto e estratégia Volkswagen no Brasil. Então, ajudou a estabelecer um cenário de limite para a própria inteligência artificial nos ir definindo qual que era a melhor oportunidade enfocada com o nosso objetivo. Então, abrindo aqui um pouco de como foi esse framework, tendo a base carregada com todos os dados, os direcionamentos estratégicos que vão impulsar a indústria no futuro, que chamamos de forças motrizes, a validação digital dessas forças, a gente começou um processo de divergência e convergência de oportunidades a partir da própria inteligência artificial. Então, dentro de cada força motriz e direcionador estratégico, a própria inteligência artificial ela criou diferentes testes de inovação e, a partir dessas testes de inovação, ela mesma avaliou essas testes através de critérios estabelecidos por nós, quanto cada uma delas se alinhava estrategicamente com nossa companhia, qual representava mais uma oportunidade de disrupção de mercado, e, a partir dali, criar uma série de territórios de inovação. Então, a partir de todas essas oportunidades, esses direcionamentos estratégicos, quais são os territórios de inovação que existem nesse caminho. E, a partir dali, a própria inteligência artificial fez novamente uma análise crítica das oportunidades, das ameaças, das fortalezas de cada um desses territórios e atrelou com o nosso motivacional, de novo, a nossa âncora como organização para definir esses são os territórios que vocês deveriam focar. E, a partir desses territórios, ela gerou uma nova série de oportunidades de inovação dentro desses territórios. E foi a partir dali que a gente fechou, através dessas oportunidades, em função de potencial de mercado e impacto de mercado e potencial de monetização, os desafios que a gente lançou no ecossistema para captar as melhores propostas, as melhores tecnologias que existem no mercado, para explorar novos negócios e novas oportunidades de crescimento para a Volkswagen. Então, todo esse framework, com os critérios de avaliação, demorou aproximadamente 1 mês e meio, e, a partir dali, tendo o framework feito, com cada nova força motriz, era questão já de processamento da inteligência artificial para nos determinar novos desafios. Então, qual que foi o resultado disso? A gente fez isso na metade do tempo. A gente envolveu
quase são 20% das pessoas originalmente pensadas nesses desenvolvimentos e planejamentos estratégicos iniciais, e a gente terminou com 15 oportunidades estratégicas para a gente apostar como empresa de novo negócio, das quais priorizamos, como mencionei, 4 e lançamos como desafio para o mercado. E quais foram os desafios? A gente lançou aqui 4 desafios de novos territórios de inovação, novas oportunidades de inovação que talvez a gente não poderia ter chegado num workshop inicial, como, por exemplo, como pode a Volkswagen, através da mobilidade, ser ator no acesso à saúde em comunidades remotas, através de nossos veículos embarcados com um sistema de diagnóstico, ou como podemos agilizar e trabalhar na educação de tecnologias através de sistemas virtuais ou novos formatos de aprendizado, como nossos veículos equipados com sensores nas ruas podem trazer dados para que ajudem na gestão de mobilidade da cidade. Então, traz uma série de oportunidades para a gente trabalhar como indústria e criar novos mercados, novas oportunidades de negócio, que não teriam saído tão simples de um workshop inicial. Então, não vou falar um pouco sobre o case, mas vou voltar um pouco a como chegamos nesses desafios e realmente essa abordagem estabeleceu um precedente de como a AI generativa é realmente uma ferramenta para nos auxiliar nesses processos iniciais de desenvolvimento, os processos de análise e definição de estratégia, como posso criar, através de dados, real-time insights, ou atrelar esses insights a comentários de consumidores futuros, virtuais, como posso criar ideias de forma exponencial através dos prompts e o contexto correto, como posso criar variedade de designs, sem precisar de muito investimento, aproveitando ali a potência de sistema de inteligência artificial para criar soluções de uma forma mais rápida e testar, validar isso de uma forma muito mais rápida através da inteligência artificial, tudo isso de forma exponencial, coisa que a gente não consegue fazer hoje. E trazendo um pouco uma pergunta que a gente sempre recebe, e um pouco dos mitos e riscos do uso de inteligência artificial, e como minimizar o vazamento de informação. Existe uma grande barreira da adoção da inteligência artificial, e especialmente com o lançamento das ferramentas gratuitas da AI, do risco de vazamento de informação. Então, não é simplesmente, puta, que ideia bacana, vamos ali no ChatGPT e vamos fazer. Não funciona exatamente assim, porque corre um grande risco de você vazar toda a informação da sua empresa, toda a sua estratégia ali, para o mercado pegar. Então, a nossa recomendação sempre é trabalhar com especialistas, fornecedores de segurança. Tudo isso não tivesse sido possível sem aqui o time da Evo, que nos ajudou a guiar, organizar, criar ambientes seguros para a gente processar os dados e mitigar qualquer risco de vazamento de informação, porque a gente estava colocando ali informações sensíveis da nossa estratégia, nossos objetivos organizacionais. E sempre, claro, contextualizar no anonimato. O nome Volkswagen, o nome da empresa, ela nunca deve ser colocada na plataforma, sempre utilizem referências da empresa no contexto ali dos prompts de informação que é colocada. E já para fechar, eu gosto aqui muito dessa frase, que ela resume basicamente o que a gente fez, que é quando a máquina e o humano se conectam, os resultados se potencializam. E é precisamente isso como a gente enxerga a inteligência artificial como ferramenta para nos auxiliar na produtividade, na criatividade, na assertividade do que a gente faz e na qualidade dos nossos resultados. Eu acho que a gente segue aqui meu contato, pessoal, tô disponível ali para bater um papo sobre o uso da AI, sobre essa nova abordagem, essa metodologia. O desafio ainda está aberto, ainda está no processo de seleção de várias propostas de mercado bastante interessantes e estaremos finalizando todo esse processo, finalizando esse ano. Então, acho que ainda temos bastante tempo para perguntas, acho que foi um pouco rápido. Então, podemos abrir ali para responder algumas questões que o pessoal tem.
Boa, Miguel. Parabéns aí pela apresentação. Eu sou um pouco suspeita a falar, né? Eu já vi esse case algumas vezes e sempre me brilha os olhos, porque hoje em dia, né, a gente não pode negar que teve um boom muito recente, né, da IA generativa. Se a gente estivesse fazendo essa Innovation Week em 2022, talvez em 2023 já, mas com certeza não seria a pauta principal. Então, criou uma urgência do mercado, né, de que precisamos Uhum, aplicar, precisamos utilizar, mas ainda é muito difícil entender, tá, mas como? De forma palpável, o que que eu posso de fato gerar de grande resultado? É uma grande Ferrari que agora tá na mão aí das pessoas. Eu acho que como exato. você como você traz, né, como foi a aplicação bem estruturada de ferramenta, mas também de humano, de especialistas por trás. Então, e gerar ali ideias e desafios que realmente a gente, assim, na nossa limitação mental, nos nossos vieses, conseguiria, ou talvez teria muita dificuldade, né, de chegar, por exemplo, naqueles 4 desafios. Então, Uhum. para mim, é um dos cases assim de arte narrativa que eu mais gosto de ouvir, realmente, porque foi um resultado e vai ser um resultado, né, assim que finalizado, fenomenal. Bom, como você falou, né, a gente ainda tem um tempinho bacana aqui, então vamos poder ter muitas perguntas respondidas. E primeiro vou começar então puxando para o nosso painel. Então, eu queria puxar aqui para a roda também de conversa o Alex e a Gabi, que já estão aí, né? Tenho uma visão aqui limitada. Boa, já estão por aí. Eles vão se apresentar, né, pessoal? Mas agora, para a gente começar o nosso painel, a nossa roda de conversa, se juntando a gente, a Gabi Nunes, nossa consultora nossa líder, né, da consultoria aqui, e especialista na aplicação de IA generativa nos processos consultivos, e também o Alex, nosso diretor de operações, que fica à frente da área de clientes e de consultoria aqui na Evo. Vou passar a palavra para eles, primeiramente para se apresentar, e depois para a gente ter um painel aqui de conversa, beleza? Pode se apresentar primeiro aí, Gabi. Boa. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui no evento para falar desse case. Sou suspeita para falar. Tenho fascínio, eu acho que eu posso dizer por ele. Foi muito legal trabalhar durante todo esse ano para construir e chegar nesse evento e falar um pouquinho sobre ele. Bom, mas eu sou a Gabi Nunes, eu sou líder técnica de consultoria, então aqui na Evo eu estou muito focada, como a Dai disse, né, em trazer IA generativa para processos, para frentes de iniciativas de inovação. Então, como que a gente consegue atrelar a IA dentro do que a gente já faz há alguns anos em inovação corporativa? Então, é algo que eu me questiono diariamente e olho para os processos de inovação e tento ver ali como que a gente pode fazer melhor, como que a gente pode fazer otimizado, como que a gente pode transformar esses processos de inovação com IA generativa. Então, vai ser um prazer aí participar aqui desse painel e colaborar com vocês. Boa, Gabi. Bom dia aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais com essas pessoas aqui dividindo a mesa comigo e também para falar sobre esse case que vou entrar na onda da Gabi aí também me causa um fascínio muito grande. Eu digo sem receio nenhum que é um dos principais cases do Brasil hoje em relação à utilização de AI no mercado de inovação. Bom, meu nome é Alex, eu sou diretor de operações da Evo, né, como a Day já trouxe. Fico responsável pelas áreas de clientes, produtos digitais e também de consultoria. No último ano, assim como a Gabi também venho estando bastante focado na frente de projetos de inteligência artificial, de aplicação de inteligência artificial no nosso produto. E é uma estratégia que surgiu muito forte na Evo, se eu bem me lembro, próximo do Web Summit do ano passado. E foi muito interessante, porque obviamente a gente tinha uma estratégia, mas esse case da Volks foi uma grande virada de chave para a gente, porque o próprio cliente nos provocou, né, enfim, a virar um pouco a chave de como a gente estava fazendo esse projeto, incluir a inteligência artificial, então caiu como uma luva e a gente foi muito junto, de mãos dadas aí, né, Miguel, descobrimos muitas coisas e hoje a gente está aí pelo Brasil
trazendo esse case que vem, né, despertando bastante interesse das pessoas, obviamente, não só pelo processo e pelas linhas de raciocínio que a gente teve ao longo desse processo, mas também por alguns dos resultados que a gente já consegue trazer de início, né? Então, vai ser um prazer estar falando um pouco mais aí para vocês sobre esse grande projeto. Boa, pessoal, excelente. Então, agora vamos começar, né, o nosso painel aqui, a nossa dinâmica. Antes de já puxar as perguntas, só queria reforçar, pessoal, quem está aqui presente, caso tenham questionamentos, caso tenham dúvidas, seja para o Miguel, seja aqui para os representantes da Evo, podem registrar essas perguntas. A gente quer fazer realmente um momento dinâmico, um momento de troca. Então, até se você se sentir confortável, a gente vai chamar, pedir para abrir o microfone, pedir para abrir a câmera. Então, registrem aqui para a gente poder puxar também quais são as perguntas de vocês e aproveitem, tá? Essa galera que está aqui, eles, de fato, construíram esse case do zero, aplicaram na prática, então tiveram os erros e acertos, né? Miguel trouxe ali no início, até o Ricardo já começou. E, na verdade, esse case surgiu primeiro de uma dificuldade, né? De um erro que várias empresas passam ali, como trazer esse processo criativo ali através de um workshop. E aí, enfim, mudaram a chavinha muito rapidamente, conseguiram chegar a um resultado bacana. Então, compartilhem, tirem suas dúvidas, que a gente vai puxar aqui, de fato, e tentar responder elas. Bom, para começar, acho que a gente já falou aqui várias vezes, né? Eu falei, o Alex falou, o Gabi falou, mas, de fato, esse case, ele é diferente, né, do que a gente vê no mercado. Ele extrapola, geralmente, o que a gente vê da IA generativa sendo utilizada ainda em estágios muito iniciais, né? Vocês conseguiram, de fato, utilizar essa ferramenta para a construção da estratégia mesmo de inovação que a Volks vai seguir, para definir, né, quais são os novos mercados que a Volks vai mirar, né, nos próximos anos. Então, ele vai muito além das aplicações em estágios iniciais que geralmente a gente vê, né? E aí a gente percebe que, cara, foi uma trajetória ali de muitos aprendizados. Mas trazendo a primeira pergunta, e aí eu vou puxar o Miguel para essa pergunta, mas também Alex, Gabi, fiquem à vontade para complementar. Em um cenário, né, onde a inteligência artificial generativa, né, ela vai além de automatizar processos, mas também propor soluções, né? Até que ponto a gente pode confiar nos algoritmos em si para definir o rumo estratégico da organização? Como que vocês fizeram isso de uma forma equilibrada, né? Até onde vai o limite ali da decisão humana e da decisão que foi gerada pela ferramenta? Acho que ali é uma combinação de vários fatores. E quando a gente fala ali sobre confiança nos resultados que a AI está trazendo, tudo começa com a qualidade e transparência dos dados, né? Ela responde em função da base que ela tem. Então, acho que o primeiro ali para trazer essa confiança é garantir a qualidade da informação que ela tem como base para pegar as informações. E ali o limite é dado, acho que de duas formas. Uma é mediante, como comentamos, a gente definiu ali o conceito de âncoras, mas foi a forma de a gente estabelecer alguns limites para a exploração ou direcionamento que a AI está indo. E o outro é o nosso papel, ele passa a ser mais como curadores da informação. Então, não é que eu coloco ali, a AI bota uma solução e eu vou atrás cegamente a fazer a recomendação. Não, nosso papel é ser os curadores da informação, né? Analisar já com um senso crítico se os resultados que estão saindo estão alinhados com os valores da empresa, estão alinhados eticamente com o propósito da organização e estabelecer ali um grau de risco o que eu posso intervir ou soltar para realmente agilizar. Então, esse é o nosso papel, acho que dentro do uso da AI como ferramenta para planejamento estratégico. Excelente, Miguel. E eu acho... Opa, pode falar, Alex, perdão. Fala, pode falar. depois eu complemento. Não, o que eu gostei também da pergunta, porque eu acho que isso até responde a alguns anseios que a gente vê, né? Alguns medos que a pessoa tem. A IA, ela vem para substituir atualmente o que o humano faz, e, na verdade,
Não, né? Porque até se a gente coloca um monte de pessoas numa sala para ter um brainstorm, para definir quais vão ser as próximas iniciativas da Volks, ainda assim, depois de gerar tudo isso, a gente vai precisar validar, né, o que foi gerado, vai precisar fazer esse cruzamento que você trouxe, se está de acordo com o que a Volks quer, se faz sentido atualmente já focar nessa oportunidade. Mas, na verdade, utilizando a IA generativa, esse processo de criação, de cruzamento de dados, né, fica com a ferramenta, mas o humano não perde ali a sua posição de ser um validador, de ver o que foi criado, se faz sentido ou não, né? Então, como você bem colocou. Exato. É como, eu acho que recentemente escutei um comentário, que acho que uma analogia que já várias pessoas vêm fazendo em função do uso da inteligência artificial, que é o impacto que teve a calculadora quando ele saiu, acho que na época da década dos 50, e a barreira que as pessoas tinham com a saída da calculadora, os comentários que a calculadora vai deixar as pessoas mais lentas, porque elas não vão pensar mais em como somar. Mas a calculadora que é uma ferramenta de produtividade, que ajudou a fazer cálculos de forma mais rápida, de forma mais precisa, mais qualidade, menos erro. Isso que a inteligência artificial é hoje. É uma ferramenta para nos ajudar a ser mais produtivos, trazer mais contexto, para trazer mais qualidade na resposta, mais assertividade nos nossos resultados. Então, essa é a mudança de mindset, de como enxergar a inteligência artificial e é mediante essa comunicação e educação que a gente conseguir mudar um pouco essas barreiras de que a inteligência artificial vai me trocar aqui a minha função. Fiquei até... Deu um flash na minha cabeça, agora fiquei tentando imaginar como teria sido a minha vida na faculdade sem a Cássio, né? Sem a calculadora Cássio. Quem fez engenharia vai me entender. Mas acho que só primeiro fazendo um coro também assim ao que o Miguel trouxe da transparência dos dados como sendo um fator relevante, ele está diretamente proporcional ao quanto você vai confiar ou não no output gerado. E também um conceito que está um pouco mais técnico, mas bastante utilizado no algoritmo, que é a explicabilidade do algoritmo, né? Ou seja, o quão traqueável, né, é a linha de raciocínio por meio daquele algoritmo. Obviamente, quando a gente fala de algoritmo, a gente está falando de bilhões de parâmetros, aí, de grandes modelos de linguagem de AI, mas também é um conceito que se aplica muito ao prompt que você vai utilizar, ao framework que você vai utilizar, não pode ser uma caixa preta, né? Você precisa entender a partir do resultado ali, criticar aquele resultado, avaliar aquele resultado, e aí eu digo que da mesma forma que você não vai confiar 100%, né, nas recomendações, sugestões que uma consultoria tradicional vai te trazer, você também não vai confiar 100% ali no que a AI vai te trazer como input, né? Eu acho que dentro de um processo decisório, a gente tem ali o processo de análise, naturalmente, e o processo da tomada de decisão em si. Eu acho que quando a gente pensa em análise, a AI é muito melhor do que a gente nesse sentido. Tem capacidades únicas. O próprio Miguel trouxe ali, a gente fez um processo de análise de relatório de tendência de 26 relatórios, né? Quanto tempo demoraria para uma pessoa fazer isso? Qual a qualidade que sairia ali, né? Então, eu acho que em termos de análise de sugestões, a AI tem capacidades únicas que o ser humano não tem, mas quando a gente pensa na tomada de decisão em si, tem um fator envolvido ali que a AI jamais vai conseguir substituir a gente, que é responsabilidade no sentido de responder por, de accountability. Né? A AI jamais vai poder ser responsabilizada por uma tomada de decisão. Tem que ser um ser humano ali no final do dia. O que a gente faz, o que a gente sugere nesse processo é que a gente aloque as tarefas certas para os agentes certos. Então vamos deixar uma análise, né, o processo inicial da tomada de decisão com a inteligência artificial, e o ser humano, no final do dia, vai fazer a avaliação e a validação necessária, que foi o que a gente fez no projeto da Volks, né? A gente teve inputs muito claros, uma explicabilidade muito clara no nosso framework e na nossa linha de raciocínio, e no final do dia a gente tinha uma validação humana ali para garantir que a gente estava no caminho certo. Então, são alguns dos fatores, para mim, que delimitam ali as fronteiras entre, enfim, tomada de decisão do ser humano e AI. Perfeito. E eu acho que tem algo bem legal quando a gente fala do case da Volks, né? Que ele tem, como o Alex disse, um frame muito complexo, talvez, quando a gente olha no micro, porque quando a gente tirou um macro, a gente conseguiu ter um bom entendimento daquilo que a gente fez, mas quando a gente adentra os bastidores, eu estava muito preocupada em conseguir explicar o caminho para trás,
que seria esse caminho para trás? Se lá na frente eu cheguei naquele desafio, eu cheguei naquela oportunidade, como eu explico isso para trás, que começou lá em um relatório que apontava uma tendência, apontava um dado importante. Então, esse conceito de explicar e a explicável também é muito legal. E consigo complementar, talvez trazendo um pouco sobre, para mim, são talvez pontos principais que os líderes devem olhar quando tentam trazer a IA para o campo do sentido estratégico, que é uma visão estratégica clara e principalmente a interpretação humana. Então, não basta ter algoritmos inteligentes, uma super base por trás. Os líderes eles precisam estar preparados para saber interpretar esses dados e principalmente interpretar eles de acordo com os valores e objetivos da empresa. Então, para mim, isso é uma premissa, né? A premissa de eu tenho resultado, eu preciso interpretá-lo. Acredito também sobre flexibilidade dentro desses limites. Então, para que a inovação ela funcione, os líderes precisam criar essas premissas e algumas regras, mas também que elas sejam flexíveis, para que a gente não perca ali também o nosso trabalho de estressar os limites, ver o a mais. Então, esse espaço para ajustes precisa existir e dentro do case da Volks ele existiu. E um terceiro ponto que é muito importante, e eu acho que o Miguel e o Alex trouxe isso de forma brilhante, é a revisão e o aprendizado contínuo. Aí eu acho que a inovação, no seu modo mais forte de revisão, feedback, eu estou no caminho certo, vamos voltar aqui, eu vou me permitir errar e fazer de novo. Então, essa revisão de tudo que foi gerado ali e esse ciclo contínuo de aprendizado, isso vai ajudar a manter as ações ali muito coerentes com os valores fundamentais daquela organização ou do trabalho que está sendo feito. Então, eu acho que são esses pontos. E o último que eu trago, que o Miguel me fez pensar aqui sobre a calculadora, antes ela não existia, eram humanos fazendo esse cálculo. Eu ouvi recentemente também uma história sobre quando os contadores começaram a utilizar Excel. Era extremamente inovador o Excel. Um dia ele já foi extremamente inovador e a gente teve que confiar ou a gente teve que aprender a trabalhar com fórmulas de Excel, que já é um outro jeito de fazer a matemática. E hoje a gente não imagina mais sem como fazer algumas coisas sem o Excel. Mas um dia a gente já teve que quebrar essa barreira. Eu acho que a gente se encontra em alguns momentos da humanidade tendo que quebrar essas barreiras quando a tecnologia ela nos impulsiona para isso. Excelente, Gabi. Nossa, pessoal, vocês já falaram vários pontos aqui que dá para gerar perguntas bacanas, mas eu vou aproveitar que a Gabi trouxe na fala sobre a construção do framework, né, que vocês utilizaram, e aí eu vou puxar uma pergunta que a gente já teve aqui no chat, feita pela Letícia. E aí, Letícia, se você quiser também sentir à vontade para você mesma fazer a pergunta, ou então eu puxo aqui. Olá, Oi, Letícia, pode falar. tudo bem? Tudo Estão me bem. escutando? Olha, certinho. Ah, então tá bom. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Miguel, pelo case. Eu trabalho numa empresa de fertilizantes, né, no agronegócio. E um dos desafios que a gente tem aqui na área de inovação, né, eu como analista de inovação, é fazer um mapeamento de tendências relacionadas ao nosso ramo, né, tipo assim, ao mercado que a gente atua. E como é bem abrangente, e aí a gente fala desde sustentabilidade até a questão de substituição de fertilizante mineral por fertilizante organo-mineral, fertilizante orgânico. Então, assim, são várias tendências relacionadas ao mercado do agro. Eu queria só entender um pouquinho mais, tipo, como que a gente pode como que vocês usaram esse framework. Acho que vai muito ao encontro da pergunta que, se não me engano, a Bruna fez, tipo assim, como que a Evo sustentou a Volkswagen nesse trabalho, porque hoje a gente
geralmente, por vias tradicionais, a gente busca por empresas especialistas em pesquisa de mercado, né? E aí a gente não demora só 1 mês e meio, a gente demora no mínimo 6 meses, porque a gente tem que fazer entrevistas com pessoas de verdade. O tempo e esforço e valor gastado nessas etapas preliminares de definição estratégica, de definir os insights, etc., é bastante alto e o retorno não é tangível, porque a gente está pegando informação para depois criar uma solução. Então, nem sabemos qual que é a solução que vai trazer retorno, então o investimento nessa fase é gigante e, e às vezes não é valorado. Então, como que a gente agiliza isso através da inteligência artificial? Foi o que a gente fez para trazer valor em uma etapa que gera pouco valor. Então, a gente trouxe eficiência em número de pessoas envolvidas, eficiências em tempo, eficiência em qualidade. E para te responder a tua pergunta diretamente, como funciona, então, de novo, trabalha da mão do teu time de TI, trabalha com especialistas como o time de consultoria da Evo para criar um framework seguro, primeiro para coletar esses dados, e depois, como funciona de novo? Todas as tuas tendências, insights em função do mundo agro, podem ser ali processadas com um objetivo específico que vocês possam ter, que pode ser diversificação de portfólio, ou pode ser fortalecimento de uma linha específica, ou até a próprio desdobramento pode sugerir qual linha devem fortalecer. Então, e a forma como é filtrada a informação para teus objetivos é teu papel. Então, aí a gente falava, o Alex e a Gabi falaram, o humano é o tomador de decisão. Então, para tomar as decisões, a gente cria critérios. O que é uma nota alta? E a própria inteligência artificial avalia em função de que uma nota alta, por quê? Uma nota média, por quê? Uma nota baixa, por quê? E a partir de critérios mais qualitativos, ela consegue quantificar ali sua avaliação. Então, o processo depende do objetivo que você quiser, mas é organizar ali a estratégia nessa lógica. Sim, tá certo. Obrigada, Miguel. Imagina. Boa, pessoal. Então, seguindo aqui, vou trazer agora uma nova pergunta e também conectado com o que a Gabi acabou falando também rapidamente, né? Porque a gente já escuta, né, que a IA generativa tem um altíssimo potencial, principalmente um potencial ali na frente de eficiência operacional, mas até como a gente já vem percebendo, a Volks conseguiu ir além, né? Vocês conseguiram implementar de fato para uma frente estratégica. Então, os novos mercados mesmo que a Volks vai explorar e essa definição foi feita com IA generativa. E aí eu imagino, tenho toda certeza que não tem como a gente fazer um processo desse sem ter a liderança, sem ter o board, sem ter os executivos da Volks comprados com esse trabalho. Então, eu queria saber um pouquinho, Miguel, agora, como foi para vocês, né, conseguir levar isso para um nível executivo, conseguir fazer com que seu board esteja do seu lado durante esse processo? E essa tem sido uma própria jornada de aprendizagem dentro da nossa área de Business Transformation. Então, no nível executivo, acho que ali tem uma combinação de fatores. Nós, como área, respondemos diretamente para o nosso CEO e a gente tem bastante liberdade e confiança para definir os mecanismos que vão trazer os melhores resultados, e esses mecanismos são mecanismos de inovação. Porque na mente do nível executivo, eles têm suas métricas, seus KPIs claros, do que eles querem alcançar. Então, a forma como a gente demonstra, e mencionei, eficiência, assertividade, qualidade, isso é a linguagem que atrela diretamente ao que eles têm na cabeça de resultado da empresa. Então, na medida que a gente mostra resultado
em função do que eles esperam da organização e o que eles esperam de uma área de inovação como veículo de transformação, é o resultado em função de eficiência, em função de nova receita, em função de qualidade. Então, a abordagem em si é complexo e tomou algumas dificuldades comunicar como que a gente estava fazendo. Mas acho que ali a gente aprendeu também um pouco de... a gente estava tentando muito comunicar o como, mas no final é o resultado dessa abordagem e o resultado esperado da nossa área. Então, através dessa abordagem, a gente demonstrou eficiência no número de pessoas, qualidade nas ideias geradas, eficiência no tempo, e ali eles enxergaram realmente a inteligência artificial generativa não é a solução que eles estavam explorando e não era o que a gente estava tentando eles comprarem. Eles enxergaram que a gente utiliza uma ferramenta para ser mais assertivo. E, claro, ainda existe ali uma inquietude, curiosidade, expectativa, mas, de novo, a gente está empoderado pelas nossas altas lideranças de ir atrás dos mecanismos que a gente considera que vão trazer os melhores resultados, e o processo que a gente leva feito durante esse case e os cenários preliminares que temos analisado sobre as propostas que estamos recebendo do mercado demonstram como essa abordagem trouxe resultados diferentes. E foi através dessa demonstração dos resultados que a gente conseguiu eles engajarem na abordagem de uso de inteligência artificial. Vou gastar menos de 10 segundos aqui para complementar, Miguel, mas acho que é bem simples, não só para o contexto de AI. Cara. Conheça a sua alta liderança, conheça o que tira o sono de quem, enfim, define as grandes decisões, executa orçamento, e execute nessa direção e se comunique nessa língua. Eu acho que você vai ter, provavelmente, uma chance de sucesso muito maior do que, não só com AI, mas, enfim, qualquer cenário aí de inovação. Eu acredito que quando fala sobre esse desafio em relação ao board, foi algo que a gente falou lá no início, antes de realizar qualquer ação numa call, eu comentei com o Miguel, acho que foi algo que eu trouxe. Miguel, mas será que a gente vai conseguir esse apoio para ir disruptivo? Porque a gente está olhando para duas coisas, duas complexidades. Um é o board apoiando horizontes longe, horizontes disruptivos, e outro é o desafio de um board apoiando uma nova tecnologia usada para chegar nesse horizonte que já é um desafio por si só. Então, é altíssima a complexidade. E a gente foi encontrando esse nosso caminho com talvez um pouco de coragem. Eu acho que eu posso falar de coragem lá no início de vamos, a gente vai fazer, vamos por esse caminho. Claro que todos os riscos eles foram olhados, mas um pouco de coragem, uma certeza e também uma verdade e uma confiança de que vamos tentar por esse caminho, mas vamos tentar de maneira estruturada. E ir descobrindo no caminho de como que a gente ia passar isso para o board. Isso a gente tem feito de maneira ainda estamos trabalhando nisso. Acho que esse é o meu ponto. A gente ainda está nesse trabalho com o board, porque o resultado do projeto ele ainda vai vir. Está por chegar. Exato. Resultados já foram colhidos e resultados importantíssimos, mas o final eu acho que vai ser realmente impactante. Mas o que o Alex trouxe também é muito importante, de cada board ele vai falar de uma maneira, ele se posiciona de uma maneira, porque o board é feito por pessoas, então quem são aquelas pessoas ali e o que impacta elas? E aí cada organização constrói esse caminho, e o mais importante talvez nisso seja conheça o seu board, o que impacta eles, qual é a linguagem que eles falam, o que de argumento realmente tem muito valor e que você pode adaptar todo esse trabalho para trazer de forma que faça sentido para eles. Então, foi algo que a gente veio descobrindo sobre como fazer isso, como chegar lá. Isso. E
E ali, perfeito, Gabi, e nesse descobrimento de como comunicar melhor esse esforço, se resumiu no resultado. Então, demonstrando que realmente a gente utilizou uma super calculadora para chegar nesse resultado. Excelente, pessoal. Acho que até se a gente for sintetizar de tudo aqui que vocês trouxeram, né, quando a gente fala de ir para o board, de ir para o patamar estratégico, não tem como fugir, né? O board ele fala de resultado, de fato, né? Isso, tem que fugir. Pois é, e não adianta a gente tentar comunicar de uma forma diferente, a comunicação com eles é muito objetiva, né? E agora, até puxando esse gancho, né? Quando a gente fala, né, do board, eles têm métricas muito claras ali. E quando a gente fala da IA generativa, a gente sabe que ela é uma ferramenta. Ela não é o resultado em si. Ela é o meio ali, mas não é o fim de fato. O resultado é o esforço conjunto de todo esse trabalho. E agora, indo para a ótica que a gente vê atualmente de movimento de mercado, né, em inovação, a gente vê nos últimos anos que vem existindo uma cobrança muito forte e até, assim, que faz todo sentido para as frentes de inovação começarem a demonstrar resultado, de fato. A gente já passou, né, daquela época que inovação era mais uma espuma, era um hype de, cara, precisamos inovar por inovar. E, na verdade, a gente precisa inovar para demonstrar resultado, para trazer resultados diretos ali nas linhas da empresa. E aí, o que a gente percebe que só o engajamento com mais uma tecnologia, com mais uma ferramenta, com alto potencial, como a gente vê falando, a IA generativa tem um potencial de mudar a forma como as empresas inovam. Não vai ser suficiente, não é. Então, agora eu vou abrir uma pergunta para todos vocês que estão aqui, que já estão trabalhando de forma bem direta com a ferramenta. Para vocês veem que a aplicação da IA generativa de fato possui esse potencial alto e direto na melhora e na entrega de resultados, ou pode ser, talvez, que novamente o mercado esteja tratando uma ferramenta com um hype muito grande e depois pode vir a ser suavizado e superado? Posso puxar aqui. Quem quer puxar? Mas assim, só respondendo a última pergunta, acho que de maneira nenhuma, acho que não é um hype. Obviamente, né? Você tem um momento que as pessoas falam muito mais do que fazem e um momento depois em que as pessoas realmente começam a fazer. Eu acho que a gente está nesse momento e por isso que esse case é tão valioso, né? Assim, a gente está encontrando aqui um dos poucos exemplos onde está se fazendo de fato. Mas como você bem disse, Dai, assim, a AI é um meio, né? Acho que nenhum de nós deve querer implementar AI simplesmente por implementar AI. Acho que a gente sempre tem que ter o resultado como o primeiro horizonte de visão ali. Tem até uma pergunta, se eu não me engano, da Fabiola, né, sobre quem quer aprender sobre AI desde o básico. Prometo responder, mas eu acho que assim, o primeiro passo você precisa ser, tá puxando um pouco da minha fala anterior, você precisa ser fluente nos resultados que a sua empresa busca. Acho que esse é o primeiro passo, sabe? Mesmo quando é um projeto sobre AI, quando você quer implementar AI, seja fluente nos resultados que a sua empresa busca, né? Isso envolve não só compreender eles profundamente e se importar com eles verdadeiramente, mas também entender a cadeia toda de indicadores que te levam ao seu resultado final, que a gente chama de lead indicators, né? Os resultados que vão de maneira indireta, mas clara, te levar àqueles resultados. Porque provavelmente é aí que a AI vai estar implementada. Então, se a gente está falando sobre, por exemplo, eficiência operacional, a gente está falando sobre, enfim, time to market, sobre saving, sobre learning velocity, enfim, diminuir taxa de erros e de qualidade, OEE, no caso de indústria, enfim, tem vários indicadores que no final do dia vão compor o seu resultado final. Normalmente a AI vai estar atuando aí. Então, assim, a AI tem um potencial claro para geração de resultados para empresas? Sem dúvida nenhuma. Você só precisa entender muito bem quais são os seus resultados, os resultados desejados, se importar verdadeiramente com eles, precisa fazer parte da sua realidade, se importar mais com eles até do que com a AI, com certeza. E no final do dia, conhecer quais são os indicadores onde a AI vai verdadeiramente atuar, que são os resultados que vão te levar de maneira indireta, mais clara, para os seus resultados finais. Então, eu vou utilizar a inteligência artificial para aumentar a eficiência global das máquinas, né, do chão de fábrica. Eu vou
fazer isso para diminuir a variabilidade ali, ou seja, aumentar a qualidade, gestão de qualidade ali de todo o processo. Então, entenda muito bem os indicadores, seja muito bem fluente nisso, e aí depois você vai conseguir realmente ter um impacto de resultados da AI naturalmente. E aí, como prometido, respondendo a pergunta ali sobre como aprender, cara, fazendo. Acho que fazendo o nível, o momento mais, acho que mais rico em termos de aprendizagem com inteligência artificial foi nesse projeto da Volks, porque a gente simplesmente pegou, deu as mãos ali e a gente fez. E aí depois a gente se preocupou com o aprendizado. Então, testa. Foi até um direcionamento que eu dei em algum momento para o time, né, Gabi? Forcem a barra. Né? Não, mas a inteligência artificial nesse momento não vai gerar um resultado tão claro assim. Cara, força a barra, testa, porque o resultado vai vir depois, né? Então, força a barra ali, implementa o máximo que você puder, porque muita coisa vai ser aprendida nesse processo. E foi, né? A gente testou bastante. Não foi esse framework que apresentamos, não surgiu ali do nada. A gente não criou esse framework que foi atrás dos dados. A gente foi testando e vendo como a máquina processava melhor os dados, como processava esse volume de informação no início, o carregamento de informação, como a gente ia filtrando, como fomos colocando as âncoras. A gente definiu o tema das âncoras na metade do processo, que estava indo muito longe. Então, foi uma construção, e é isso, a mensagem é: entendam quais são os objetivos da organização, qual é a estratégia da organização, e a AI já é um mecanismo, uma ferramenta para ajudar a processar variáveis que ajudam a definir como melhor atender esse indicador. Perfeito. Eu queria só voltar no ponto da pergunta da Dai, que ela falou um pouco sobre a questão do hype, e aí eu vou trazer uma visão minha de como que eu encaro essa questão do hype, né? E é um conceito que já foi até falado eu acho que em outro Innovation Day, mas eu queria trazer ele novamente, que é o conceito da lei de Amara. Então, existe esse conceito e essa lei que vai falar, e ela sempre volta para mim quando eu penso em hype. Superestimamos o impacto de uma tecnologia no curto prazo e subestimamos a longo prazo. E a gente precisa ler essa lei algumas vezes até que a gente entenda realmente o que ela traz. E aí, Amara é esse cientista da computação, né, pesquisador americano, que fez essa afirmação. E essa afirmação vira essa lei de Amara, que, para mim, ela retorna algumas vezes. Ela vai destacar essa abordagem equilibrada, né, do longo e do curto prazo. E aí eu queria fazer uma conexão em relação a hype sobre o que aconteceu com a realidade virtual nos anos 90. Todo mundo ficou mega empolgado, mas levou anos para que essa tecnologia ela amadurecesse e se tornasse extremamente útil. De forma recente, eu trabalhei com um cliente do setor de saúde e eu vi algumas aplicações de realidade virtual em relação a cirurgias complexas, em relação à simulação de procedimentos médicos, antes de fato colocar a mão no procedimento, né, de realizar esse procedimento. E isso é sensacional, isso aumenta a segurança dos pacientes, isso é muito bacana. E outro até exemplo de utilização de realidade virtual até indústria, né? A gente utilizar a realidade virtual para poder controlar ali algumas questões em relação à segurança do trabalho, entre outros. Por que eu trouxe a realidade virtual? Porque quem estava no Web Summit, talvez de 2022, 2023, antes do hype da AI, né? Era metaverso, era realidade virtual. A gente só ouvia falar disso. Todo fórum que a gente ia nesses eventos iria falar sobre metaverso, realidade virtual. E para mim existe um grande perigo em relação a isso, porque acaba sim virando hype e as pessoas elas creem que o hype vai subir e vai descer. E há uma padronização. Então, aí ela entrou nisso. O Web Summit desse ano é AI, e as pessoas acabam caindo nessa sensação, de certa forma, de que estamos no alto e vai descer. Para mim, isso é muito perigoso, porque, assim como a realidade virtual, existem aplicações brilhantes de metaverso e realidade virtual. E as pessoas que hoje conseguiram essas aplicações brilhantes são as pessoas que
acreditaram e confiaram que aquela tecnologia ela realmente tinha um sentido, ela tinha um porquê além da sensação, né? Além do que estava sendo falado. Então, quando fala sobre hype, eu queria trazer esse sentido de que realidade virtual, metaverso tiveram realmente o seu hype, subiram, de certa forma desceram, mas isso não significa que essas tecnologias não sejam importantes. Existem essas aplicações brilhantes que vão transformar alguns setores de forma muito específica. E o cuidado que a gente tem que ter com isso de não se deixar levar por essa expectativa geral que foi apenas um hype, porque pode perder uma grande oportunidade. E aí, voltando, só finalizando a minha fala da lei de Amara, é justamente essa tendência de superestimar o curto prazo, mas subestimar o longo prazo. E a gente sempre deve reconsiderar para enxergar o verdadeiro potencial daquilo que a gente está trabalhando. E para mim, com a IA generativa, a situação ela é bem parecida. O entusiasmo ele é enorme, mas existe esse grande ceticismo natural das lideranças de por quê? Por quê? Por que eu devo realmente tratar dessa forma? Será que não é apenas um hype? E eu acho que essas métricas são importantes, o mercado vai exigir resultado, mas como que a gente balanceia essas expectativas? Então, no curto prazo, a IA ela pode realmente não resolver tudo, mas pensando a longo prazo, a gente pode estar subestimando um pouco essa capacidade dela e a maneira como a gente pensa o trabalho. Então, toda vez que me perguntam sobre o hype, eu trago essa lei, porque não quero viver nem no muito, mas também eu não quero viver no pouco. Eu tento balancear essas expectativas e me perguntar: a IA ela é aplicada aqui, mas talvez ela não seja aqui. Então, como que a gente acha esse meio termo e não se deixa levar pelo hype? Legal, obrigado, Gabi. Inclusive, tava aqui pensando, só queria fazer um comentário adicional em função da hype. A gente vê isso, inclusive, em função de indicadores econômicos. O nível de investimento para AI, ele se disparou, mas hoje, vocês veem, ele vem decrescendo. Por que vem decrescendo? Porque as pessoas, graças a esse investimento em AI, foi tudo direto. Muitas vezes sem o conhecimento, a visão desse potencial de longo prazo. E acho que a reflexão que a Gabi trouxe é muito bacana, porque é dos que confiam e persistem na solução tecnológica aplicada, um benefício ou um resultado, é quem depois dela ser implementada grandemente, que demonstra realmente o impacto que essa tecnologia teve nesse âmbito. E seria a referência, para ser referência, né? Sim. Muito legal. Para mim, o ponto é: será que a gente está deixando passar alguma oportunidade por acreditar que a AI já atingiu os limites? Que já aconteceu claro. tudo o que tinha que acontecer e que agora a gente vai para baixo? O que a gente deixa na mesa? Porque a pessoa lá atrás, que hoje tem uma super tecnologia de metaverso ou realidade virtual, que hoje é aplicado em medicina, que é algo super importante, ela investiu, mas com consciência, com equilíbrio. Vai existir uma grande tecnologia para um ponto, mas pode não existir para o outro. Então, isso para mim é muito sensacional quando a gente pensa em inteligência artificial e na questão do hype. Excelente, pessoal. E acho que uma visão bacana que a Gabi trouxe aí é a divisão, né, de curto, médio e longo prazo. Uhum. Se a gente olhar para o agora, na verdade, está todo mundo aprendendo em conjunto como pilotar essa ferramenta, né? Então, a gente acaba, né, criando expectativas altas, mas acaba que é uma tendência automática, né, pô, algo novo, né, algo diferente. Mas a partir do momento que vai todo mundo implementando, entendendo quais são os ganhos, quais são as dores, quais são os limites, a gente vai conseguindo construir esse futuro com grandes resultados, né? Até o próprio case da Volks, a gente já vê assim um resultado incrível ali de eficiência que foi gerado através desse processo de definição estratégica, mas como o Miguel falou, né, o resultado prático ali dos desafios das soluções de mercado, a gente ainda tem uma trajetória, né, para traçar. E puxando ainda sobre esse gancho que todo mundo vem trazendo muito sobre resultados, sobre métricas, sobre acompanhar essa utilização de fato, agora eu queria puxar o público. E aí o Ricardo fez uma pergunta inicial bacana sobre indicadores e o Cleberson também trouxe aqui
quer estressar um pouco esse assunto sobre as métricas. Pessoal, Ricardo ou Kleberson, algum de vocês se sente à vontade para abrir a câmera, o microfone e trazer a pergunta? Olá, pessoal, bom dia. Bom, sou Ricardo, trabalho na Matrix, tá? Também na área de inovação. E aqui a gente tem essa dificuldade de passar para a diretoria, né, para o corpo da gestão da empresa, de que isso traz retorno, né? Então, por isso que eu estou interessado nessas métricas, né? Se a gente já tem alguma coisa, se a gente consegue passar isso de uma forma clara, né, para a diretoria, ou se ainda é muito novo, né? Ou a gente não conseguiu colher nada ainda que tenha algo concreto, né? Posso falar sobre a abordagem, assim. As métricas de eficiência são basicamente as que eu mostrei, né? A gente, como quantificamos algo que em etapas iniciais ele é dificilmente valorado, toda essa parte de exploração e análise estratégico. E, então, as métricas que a gente utilizou para demonstrar a eficiência da ferramenta, porque no final a AI é uma ferramenta de produtividade. Então, quais são os indicadores de produtividade? É tempo, custo, pessoas. Então, em função de tempo, custo e pessoas, é que a gente demonstra o benefício da ferramenta. E a gente, independente se é inteligência artificial. Não, perfeito, mas assim, o produto que foi lançado, né, que foi sugerido e também que ajudou a gente a tomar uma decisão, né, que são os 4 produtos que você lançou, né? Aí ele ainda não tem nenhum resultado sobre eles, né? Então, já em função de métricas de resultado do desafio, ali temos em função de potencial de mercado. Então, quando a inteligência artificial fez uma análise, era uma análise qualitativo de maior ou menor impacto dentro de um contexto de mercado brasileiro. E já inclusive ali entra também de novo o papel do ser humano para ter um senso crítico de avaliação. Então, dentro dos cenários estabelecidos, a gente fez uma análise junto com o time de consultoria de quanto que representa especificamente esse mercado, qual que é o tamanho da população desse mercado e qual que é a porcentagem desse mercado que estaria interessado ou disponível em investir num serviço desse sector. Isso ali já deu uma noção, considerando as propostas que a gente recebeu, tipo de serviço que elas oferecem, para entender se eu pego um serviço desses aqui e considerando esse análise de tamanho de mercado que eu fiz para esse território escolhido, se eu tivesse um ticket médio de X valor, dependendo da solução que eu recebi, eu já tenho aqui um potencial de mercado de grande valor, que foi o resultado que a gente fez, e o análise crítico que a gente fez para esses 4 desafios. Então, demonstrando o tamanho de mercado que esse desafio pode alcançar, o público que existe baseado já em dados demográficos, e como demonstrando, olha as soluções que chegaram no mercado. Um exemplo aqui de uma solução, se a gente pegasse um ticket médio de participação para esse tipo de solução, a gente teria um potencial de negócio de X milhões anual. Então, ao fazer isso, a gente chegou nos valores bastante impressionantes para a organização e demonstrou o valor de explorar um pouco além do nosso core business, o potencial inexplorado que a gente poderia atuar. Ele gerou mais confiança na abordagem. Perfeito, obrigado, viu? Vou fazer um pequeno complemento, que acho que, cara, talvez esse seja o assunto mais importante para a gente discutir realmente, assim, a questão de como esse tipo de projeto nos leva a resultados, né? E aí, assim, o que eu vejo, você tem 2 momentos que você pode medir, né? Quando, enfim, o novo modelo de negócio, enfim, o novo processo, ele tá na rua já, então aí você consegue medir resultados reais, enfim, de novas receitas, de saving. O que acontece é que demora, né? Então, assim, quando que a gente vai conseguir, de fato, medir esses resultados reais gerados, por exemplo, pela exploração dos territórios ali
tangibilizados pelos desafios de inovação aberta que o Miguel mostrou. Vai demorar um pouco. Anos. Demora anos. Então, assim, a gente também não pode, a gente tem que estar sempre, a área de inovação ela tem de acabar na POC ali, né, e não ter uma traqueabilidade muito grande do que acontece depois, que é onde o retorno realmente acontece. Então, é sempre importante estar avaliando esse portfólio de projeto depois que rola o todo, depois que foi para a rua. Mas, como eu disse, demora, e você não vai esperar 3 anos, de repente, para poder trazer os resultados para convencer o seu board que vale a pena investir mais nesse processo. Então, tem a parte que acontece antes de fato, dessa inovação ir para a rua. E aí você pode seguir 2 abordagens. Uma, que é o de projeções, e aí eu acho que tem pouca coisa nova nesse sentido. O Miguel até trouxe, a gente utilizou uma projeção clássica ali de tamanho de mercado, né, utilizando Tansanson, enfim, estimando o ticket médio e, de fato, tentando trazer ali qual que era o potencial de mercado, né, de retorno dessa solução, enfim, da exploração desse território de inovação. Então, enfim, métricas normais ali que a gente já utiliza. A outra, e a Evo costuma utilizar uma abordagem que ficou bem famosa aí, porque estava bastante atrelada ao Eric Rice, né, escritor do Startup Enxuto, que é o Innovation Accounting. É uma maneira de mensuração de inovação muito específica, atrelando ao que o Miguel falou, de onde você ainda não tem resultado, né? Você ainda não tem receita. Como que você mede? Como que você faz isso? E aí entra no que eu falei dos lead indicators, né? Quais são os indicadores que têm uma correlação muito alta, ou tem um potencial de correlação muito alta com o potencial de receita que esse projeto vai trazer, enfim, um aumento de eficiência operacional que esse novo processo vai trazer. Então tem que identificar justamente quais são esses indicadores e a partir deles, a partir da mudança deles, enfim, projetar quanto de ganho a gente teria. POC, por exemplo, é uma ótima maneira de fazer isso, porque a partir de uma POC, você tem um resultado ali dentro de uma amostra controlada, dentro de um cenário controlado, e a partir disso você consegue extrapolar esses resultados, por exemplo, para tentar inferir um ganho de receita, enfim, um ganho de eficiência. Então, alguns dos pontos, aí é um tema complexo, acho que não tem resposta única, tem a maneira como uma empresa ou outra vai abordar aí para apoiar vocês. Isso. E retomando aí um pouco o projeto, então, nesse momento, a gente está fazendo essas extrapolações, o potencial que pode existir, mas estamos fechando ainda as possibilidades, mas isso já dá um grau de confiança para nossos times de líderes que esse o caminho pode trazer soluções grandes no futuro. E a nossa atuação, como o Alex comentou, é até realmente a gente pegar dessas soluções que estaremos escolhendo nesse ano para executar POCs, pilotos, talvez com outros parceiros, ali escalando essas operações para demonstrar o valor desse novo mercado, desse novo negócio com dados reais. Então, é um processo longo, e aí entra de novo a confiança, a credibilidade do nosso time de líderes nas áreas de inovação com mecanismos para trazer resultado, sabendo que esses resultados para a diversificação de portfólio não vêm no curto prazo. Boa, pessoal, excelente. Realmente, essa discussão, né, de resultados, ela dá muita conversa. E, bom, pessoal, agora puxando um pouco a discussão para outra frente, imagino aqui na chamada hoje que a gente não tenha só profissionais da área de inovação e pessoas que estão trabalhando só com Business Transformation, só com H3. Imagino, provavelmente, que aqui a gente tem pessoas que estão olhando ali para a inovação aplicada em H1, aplicada, né, em melhorar as frentes ali que a empresa já atua. E agora, direcionado ao Alex e a Gabi, mas também Miguel fica totalmente à vontade para complementar, né? Eu queria entender de vocês como que a IA generativa ela pode ser também aplicada e gerar bons resultados para cenários em que as pessoas não estão trabalhando nessa frente de business transformation, de exploração de novos mercados de inovação, para cenários ali onde as pessoas estão olhando mais para H1, H2. Legal, posso começar aqui. Não, é importante fazer um disclaimer aqui, né, que o framework que a Evo vem produtizando, né, que obviamente teve muito sua origem atrelada a esse projeto da Volks, ele não é um framework para business transformation, não é um framework para inovação de horizonte 3, para inovação disruptiva. Ele é um framework que promete
definir e gerar oportunidades de negócio que estejam alinhadas com a estratégia da empresa e que busquem extrair o máximo de valor dela. E aí, gente, independente se você trabalha com inovações disruptivas, excelência operacional, melhoria contínua, imagino que assim todo mundo esteja em linha, que a gente precisa gerar oportunidades que estejam alinhadas com a estratégia da companhia, que busquem extrair o máximo de valor dela, né? Espero que sim, né? Estamos todos alinhados aí. Quero ver uma chuvinha de joinha aí depois. Básico, né? Mas, então, assim, ele é um projeto de fato que. Ele é um framework de fato que vai te ajudar a alinhar melhor os esforços de inovação com a estratégia de negócio, tá? E aí conversa muito com aquela conversa também de, enfim, entender o que a alta liderança está buscando, entender muito bem e ser fluente nesse cenário. Quando o Miguel trouxe no case da Volks ali a questão de âncoras, que é basicamente são as premissas que a gente vai utilizar para ancorar tudo que vai vir dali para frente, né? Ou seja, o caráter que essas oportunidades vão ter, a gente, no caso da Volks, a gente definiu 2 elementos clássicos que foram ali a estratégia do negócio, que é uma que eu sugiro sempre manter ali como uma âncora fixa, e a gente utilizou tendências de mercado. A partir de um equilíbrio muito clássico entre elas, né, muito bem definido, a gente definiu ali estratégias de horizonte 3 que estavam ligadas com a estratégia de alto nível da Volks, né? A gente nem utilizou, por exemplo, a estratégia de baixo nível ali, utilizamos diretrizes menos voláteis, né? Visão, missão da empresa, porque a própria estratégia anual da empresa muitas vezes vai definir o que a gente consegue, o quão longe a gente consegue ir em termos de disrupção. Mas você, por exemplo, pode eliminar ali tendências de mercado e colocar uma âncora de necessidade das áreas de negócio, certo? Então, se você utiliza uma estratégia da empresa orientada à eficiência operacional, e aí por meio de entrevistas, como a gente costuma fazer esse processo na Evo, né? Fazer entrevistas com as áreas de negócio, quando se trata desse framework em horizontes 1 e 2 de inovação, né? Entrevistamos as áreas de negócio e entendemos quais são as principais prioridades estratégicas e dores desse negócio. Dessas áreas, né? Então, se a empresa, por exemplo, tem uma estratégia muito focada em eficiência operacional e a gente encontra ali uma definição, na área de suprimentos, por exemplo, está tendo problemas com gestão de estoque, pô, legal. Então, provavelmente a gente vão surgir oportunidades ali que estejam atreladas a como otimizar a gestão de estoque para aumentar a eficiência operacional da empresa. Então, são variáveis, essas âncoras são variáveis que a gente pode mudar à medida que a gente define focar em um horizonte 1, 2 ou 3 de inovação. Então acho que é super tranquilo e ele faz muito sentido também para essas outras diferentes aplicações aí e veículos de inovação. E até só para complementar rapidamente, até os dados que são colocados como base e referência. Então, se estou procurando uma eficiência operacional, por que não posso contextualizar a inteligência artificial com melhores relatórios de exemplos de eficiência que outras empresas, outras indústrias trazem, para ela me trazer isso como insight frente aos problemas que estou tendo? Outro grande exemplo que eu queria comentar, aproveitando para, por exemplo, horizontes de H1, ou como as informações dos SACs das companhias são uma fonte gigante de informação que, claro, existem já soluções de inteligência artificial que ajudam a processar essas informações dos SACs das empresas, mas como que isso pode ser conectado à estratégia, né, diretamente? Não para melhorar o serviço para o cliente, mas como que ali, conectado com a nossa estratégia, com o que o público está trazendo, com as tendências do meu objetivo, consigo trazer uma melhor solução. Então, dependendo das âncoras, das barreiras e o contexto dado, o framework é direcionado ao objetivo desejado, independente se é de qualquer tipo de horizonte. Acho que para complementar, a gente volta para o início do framework. No início do framework, a gente tem uma grande quantidade de dados. É isso que a gente tem lá no início, e a gente precisa encontrar uma maneira inteligente e otimizada de trabalhar com aquela quantidade massificada de dados. E aí, quando a gente fala lá desse início, no caso da Volks, a gente estava trabalhando com dados como tendências de mercado, como o Alex trouxe, como uma estratégia mais alto nível ali da Volks. Mas quando a gente fala de H1, a gente continua tendo uma grande base de dados para ser explorada, que é como o Miguel trouxe, né? Imagina uma área de inovação tentando fazer isso sem uma inteligência artificial,
olhando uma base histórica de pesquisa ali de dores das áreas de negócio, uma pesquisa de ambiente, talvez, de colaboradores, bases históricas, olhando ano a ano o que aparece de highlight, o que aparece de recorrente ali, e o que ali pode ser utilizado como uma campanha, um desafio a ser lançado por um programa de ideias, que vai gerar grande engajamento, porque tem base, tem dado ali mostrando que aquilo é extremamente relevante. E aí coloca uma camada a mais de desafio. Não é só ser uma dor recorrente, não é só ser uma dor latente. Precisa ser uma dor latente que vai endereçar algo que está sendo colocado ali pelos colaboradores, mas precisa também ter alinhamento estratégico. E aí a gente vai para uma segunda camada do framework, que é exatamente esse cruzamento. Uma base massiva de dados que precisa ser explorado como algo muito rico, mas que vai ter um cruzamento com a estratégia da empresa, porque eu não posso só levar por levar. Eu preciso levar algo que vai ter um resultado muito bem alinhado com a estratégia da empresa no final. Então, essa questão do frame da Evo, né, que a gente vem utilizando de inteligência artificial, ele pode ser, sim, adaptado para H1, para H2, para H3, e aí a gente sempre trabalha lá na boca desse framework, que é o que a gente está querendo explorar, qual é a base de dados que essa IA brilhantemente vai compilar, sintetizar, clusterizar para a gente. Excelente, pessoal. Acho que deu para ficar bem claro, né, que a IA ela vem com um potencial ali de ajudar a depender muito do seu objetivo, a depender dos dados que você vai utilizar, né, e a depender, né, de como que vocês vão pilotar ao longo desse projeto. Então, estamos trazendo aqui o caso de H3, mas se tiver pessoas aqui na chamada que estão focadas em H1, que ainda não são de inovação, mas com certeza querem superar aí alguns desafios da sua área de negócio, tem a gente adaptar esse framework utilizado, né? E aí, aproveitando que vocês puxaram até sobre o framework que a Evo está utilizando, e também o Alex citou aí o nosso portfólio, queria puxar a Bruna Anselmo para trazer aqui a pergunta que ela colocou no nosso chat. Bruna, se você se sentir à vontade, pode abrir o microfone e a câmera também, mas se não, eu posso ler esse questionamento aqui. Belezinha, pessoal. Deixa eu trazer então aqui o que a Bruna colocou no nosso chat. A Bruna ela trouxe ali no início do nosso bate-papo que ela gostaria de saber, né, como a Evo busca por essas atualizações de mercado, como aconteceu na Volks, né? Vocês conseguiram mapear nessas atualizações de mercado, essas tendências, esses relatórios, e se existe um setor que presta essa consultoria de inovação de portfólio de soluções oferecidas, ou se é feito ali conforme a demanda específica do cliente. Legal. A pergunta foram em duas partes ali, né? A primeira sobre como que a gente busca essas atualizações de mercado. Cara, a gente tem um time, né, assim, que está justamente focado na busca enfim, de tendências de mercado de maneira, vamos colocar assim, omnichannel, né? Então, assim, a gente não só utiliza ali relatórios de tendência, que é o mais clássico, mas a gente parte de uma abordagem em que as tendências que são criadas, as forças motrizes que são definidas, não estão relacionadas apenas a tendências tecnológicas, né? Então, o estado futuro de um mercado ele não se resume apenas às tecnologias que estão consolidadas nesse momento. Então, envolve questões políticas, ambientais, sociais. Então, a gente sempre busca ali fazer estudos de tendências específicos e personalizados para a busca desse cliente, mas não só orientado a eixo tecnológico. Então, a gente busca relatórios, artigos, notícias e tudo isso junto o time da Evo, especialista nesse sentido, e também agente de inteligência artificial focado em clusterização de tendências, definição de tendências para mercados específicos, mas tudo sempre de maneira muito personalizada para aquilo que o cliente está buscando. E aí, como eu já até dei um spoiler aqui na primeira resposta, né, a segunda pergunta é sobre se a gente tem um time de consultoria de inovação focado nisso ou se é feito conforme a demanda dos clientes.
Não, a gente tem um time de consultoria forte, né? Assim, faz 2 anos já que a Evo tem uma área de consultoria bastante relevante, atuando com vários clientes, enfim, todos que estão aqui. Timaço, um timaço. Todos os clientes, por exemplo, todas as empresas que estão aqui no Innovation Week, por exemplo, são clientes da consultoria Evo. Então, a gente tem um timaço aqui, como o Miguel falou, para trabalhar e ajudar as empresas de ponta a ponta, tá? Então, pessoal, a gente tem até um posicionamento de solução one-stop shop. Então, a gente não ajuda só as empresas com consultoria, a gente ajuda com ferramenta, né? A gente ajuda com dados, insights. Então, de maneira completa ali, as empresas atingirem resultados, né? A gente discutiu bastante aqui com inovação. E mais recentemente também a gente lançou uma trilha focada em inteligência artificial, como que até o próprio time já colocou ali no chat, né? De maneira, cara, a gente desbloquear algumas alavancas, né, de resultados ali que as empresas muitas vezes têm dificuldade e as metodologias tradicionais de consultoria não estão necessariamente conseguindo ajudar, a gente traz, né, de maneira bastante única no mercado essa abordagem para trazer inteligência artificial nesse processo. Então, todo mundo que tiver interesse ali em estar junto com a gente nessa jornada, enfim, conhecer melhor o serviço da Evo, o time pode trazer ali endereço de contato, mas fiquem super à vontade também para contatar eu, a Gabi, a Daiane no LinkedIn. A gente vai estar super à disposição para apoiar vocês. Boa, excelente, pessoal. Agora eu vou puxar também outra pergunta aqui do público que fizeram. A pergunta do André Santos. André, você quer fazer a pergunta ou prefere que eu leia aqui? Como você preferir. Se quiser fazer, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone. Olá, tudo bem? Bom, primeiro, parabéns, Miguel, pelo projeto. Eu conheço o Miguel, a gente já trabalhou junto em outras oportunidades, então eu sei que ele é André é super um grande engajado nas frentes de parceiraço. inovação. Vou fazer pergunta de inteligência artificial aí para você. Não, que isso. Minha dúvida, minha pergunta é mais para entender também como foi o processo de educação, né? Porque a inteligência artificial, de fato, é uma tecnologia super nova, que ainda está muito em desenvolvimento, e cada mudança, cada transformação requer um processo de educação. Então, como foi esse processo dentro da Volkswagen, como a Evo contribuiu também, e até para o time de liderança, né? Porque é uma parte fundamental de tomar decisão é saber do que se trata, né, aquela tecnologia para poder tomar a decisão de forma mais robusta. Então, como foi a experiência de vocês aí nesse processo? Boa. E bom te ver de novo, André. É, acho que para o projeto em si, a gente, da área de inovação, já tinha um certo conhecimento ali de algumas ferramentas e de como utilizar a GenAI, referências de algumas outras empresas, de como estavam iniciando a exploração nesse sentido da parte da criatividade. Então, a gente aprendeu bastante junto da mão aqui com o time da Evo, hands-on, fazendo ali o processo, testando. O primeiro teste ali, sem nenhum dado específico, foi no ChatGPT, como queríamos estruturar algumas coisas. A gente foi entendendo e aprendendo ali, já com conhecimento técnico de como que funciona a inteligência artificial. E quando a gente fala dessa educação, um pouco do mensagem que a gente queria passar com esse case também para nossos líderes, a gente utilizou isso aqui, uma ferramenta fantástica para trazer eficiência nos processos de inovação e qualidade nos resultados esperados ali das oportunidades de negócio, e como isso pode ser aplicado a todas as áreas. Mas antes de ser aplicado, deve existir uma grande educação da inteligência artificial, de como que ela funciona, como que a gente deve interatuar, quais são os diferentes tipos de inteligência artificial generativa. E nesse momento, como é ainda um tema novo, a gente está em discussões com nossos times de recursos humanos para estabelecer dentro dos programas de cultura e inovação o direcionamento específico às ferramentas de inteligência artificial como ferramenta de inovação, de transformação. Então, faz parte crítica da adoção da ferramenta, essa educação, e estamos iniciando nesse processo já com esse precedente do nosso próprio time. Oi, acho que vale assistir também a gravação do episódio enfim,
do evento que a gente teve com o Joca, né, da GSK, falando muito também sobre a questão de cultura de inovação, enfim, focado em inteligência artificial. E acho que o principal ponto, assim, é que, cara, não é porque cultura, muitas vezes, né, enfim, é uma questão etérea, que o processo de transformação cultural também precisa ter, pelo contrário, né, acho que a GSK trouxe muito, ela foi o segundo grande case, assim, que a gente teve também, que virou uma grande chave, porque extrapolou um pouco a questão da inteligência artificial, não só para aplicação dela em si, mas para a questão cultural, que é um dos principais entraves, ou uma das principais forças motrizes que vai fazer você, de fato, prosperar nesse sentido, né? Então, a Jéssica traz muito esse conceito de gestão de mudança. Isso é uma abordagem pragmática, mais centrada nas pessoas, com etapas claras, como fez parte ali da sua pergunta, né, André? Para que a gente consiga capacitar os times, sensibilizar o time, né, na direção de conseguir ter o buy-in de todas essas pessoas, né, na utilização de inteligência artificial. Então, assim, sem as pessoas, utilizando em escala, cara, a gente dificilmente vai conseguir ter resultados perenes, de longo prazo. A gente vai ter alguns voos de galinha ali, né? Não é o que a gente busca. Então, a minha principal sugestão, de fato, é, cara, ter um processo pragmático, centrado nas pessoas, de transformação cultural, como a gente faz com qualquer projeto, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Bacana, obrigado. Boa, pessoal, excelente. Vou puxar agora também mais uma pergunta do público. Vou convidar aqui o Marcelo, caso ele queira fazer a pergunta dele, abrir o microfone, a câmera, ou então eu posso perguntar aqui para você, Marcelo. Beleza? Deixa eu trazer então. O Marcelo, ele colocou ali nas nossas perguntas, né? Uma vez implementada, né, a visão estratégica através da IA, no acompanhamento, vão ser utilizados outros algoritmos, ou a partir daí são utilizadas apenas as visões dos líderes e as ferramentas ali tradicionais de mensuração? Acho que uma pergunta interessante. Eu não tenho a resposta específica, talvez, que você esteja procurando. A gente utilizou os meios tradicionais. Por quê? Porque ali é que o ser humano entra esse nosso papel para ajudar a direcionar, utilizando o nosso senso crítico. Então, essa abordagem tem sido um piloto. E não sei, ali deixo já mais por parte da Evo responder que métricas já de avaliação dos dados eles têm de um ponto de vista mais técnico sobre a gestão e qualidade da base, mas no final é a mesma mensagem que Alex mencionou no início, é entender a dor dos teus líderes, quais são os indicadores que eles querem saber, e, em função disso, trazer o resultado mediante o uso da ferramenta. Então, a gente traz indicadores de resultado final, e talvez já a gestão, deixo mais para talvez o time aqui técnico nos comentar como que fez. Vou trazer só um pouquinho dessa visão mais técnica, né, sobre essa visão estratégica, o controle ali do trabalho que foi feito. Então, quando a gente estava fazendo toda a parte do discovery, montando todo esse case, essa entrega, a gente teve uma preocupação muito grande em relação à qualidade de dados, o que estava entrando ali para que a IA processasse, e segurança de dados também. Então, tem uma ponta muito forte em atuação de consultoria de inovação, na sua parte mais acadêmica, na busca daqueles materiais, e uma parte grande também do nosso time de tech, de segurança de dados, para olhar para essa outra ponta, né? Então, o encontro dessas duas coisas para a gente garantir ali a qualidade, segurança de dados, confiabilidade daquilo que estava sendo trabalhado, sem deixar de lado, sem fazer a última ponta, que é verificação, validação. O que está sendo entregue é realmente aquilo? Então, voltar para dentro enquanto líder técnico de consultoria de inovação, especialistas de mercado, olhando o resultado daquilo para ver se realmente fazia sentido, se estava coeso. Então, eu diria que tem um pouco desses segmentos, né, de validação que eu posso complementar. E eu trago também
quando a gente fala sobre uma métrica para entender se o case ele realmente funciona, se ele dá resultado. Acho que um ponto que eu poderia complementar, talvez a gente vá gastar muito esforço aqui buscando uma métrica numérica, porque a gente ainda não tem, como a gente disse até em outra pergunta, a finalização, a métrica, o valor que a gente vai ter com o case de forma geral. Isso demora, a gente está trabalhando em H3. Mas eu acho que a grande métrica para mim, isso é algo que o Miguel pode colaborar também, é se a gente tivesse seguido o projeto com as escolhas e as soluções que foram dadas lá no nosso workshop, que a gente fez da forma mais clássica, a fatia de mercado, né, que a gente exploraria, que a gente teria ali como projeção, ela seria maior ou menor do que a fatia de mercado, a projeção que a gente tem hoje com as soluções que a gente conseguiu gerar com o uso de inteligência artificial. Então, para mim, isso é uma grande... E seria muito menor que não para falar mal das qualidades das ideias que chegaram, mas o potencial de disrupção de mercado é muito menor. Então, a gente está vendo e saíram oportunidades ali adjacentes ao nosso negócio, que podem trazer receita, mas nada de muito impacto. E acho que isso demonstra a eficiência do processo. Então, a gente sempre trata de comunicar o resultado final e os indicadores do resultado final. Perfeito. Então, eu acho que eu faria esse complemento sobre realmente se foi um trabalho que vai gerar resultado, eu acredito que vai, mas fica esse grande comparativo, essa visão comparativa do que a gente teria chegando aqui hoje em outubro se a gente não tivesse utilizado o Frame, que a fatia de mercado, as nossas projeções seriam menores do que a projeção que a gente tem hoje. Então, para mim, isso é um grande argumento. E a última parte da pergunta vai falar sobre se a partir de agora a gente vai usar só a visão dos líderes ou ferramentas tradicionais. Eu acredito que não. Uma vez provocados em utilizar inteligência artificial dentro dos nossos projetos, a gente vai querer continuar utilizando para ver aonde a gente vai chegar. Então, já comentei com o Miguel algumas vezes, talvez, de continuar fazendo, continuar estressando. Será que a gente pode utilizar a IA para avaliar as startups? O que a IA diria das startups em relação à conexão com o desafio que foi lançado? Uhum. Então, a gente vem nos provocando para colocar a IA em vários processos para continuar o trabalho que a gente vem fazendo. Será que a gente consegue voltar pelo nível clássico de só usar a visão dos líderes a partir de agora? Vamos utilizar só isso? Acredito que não. A gente vai continuar estressando esses limites, mas usando a nossa premissa que foi do início ao fim aqui desse papo de que não é só a IA. Vai ter uma validação muito grande feita no final por um profissional experiente, humano, com toda a sua expertise técnica ali para poder validar e chancelar. Beleza, é aqui que a gente vai fazer essa decisão a ser tomada. Perfeito. Não, inclusive, eu queria só estressar aí um ponto, inclusive, de agradecimento para o time de consultoria da Evo, a Gabi, que a gente foi aprendendo junto nessa jornada e foi em função desse e sim, e não dá. Dá para fazer isso? Dá para colocar aqui? Dá para colocar a AI tomar essa decisão? Dá para colocar... E como que a gente faz para que a AI possa fazer essa decisão? E a gente foi ali entendendo... E aí, de novo, é o seu senso crítico. Quais tipos de decisões você estabelece padrões para a inteligência artificial tomar decisões e automatizar certos processos? E qual que é os níveis de decisões que devem ser feitas pelo humano? Isso é uma avaliação, um senso crítico das pessoas, e foi assim que definimos o framework e continuamos testando e estressando até o final. Só fazendo um último complemento também, mas acho que até a Evo surgiu de um contexto que muita coisa acontece depois que a visão estratégica é implementada. Né? Acho que a maior parte das coisas, na verdade, acontecem a partir dali. No caso da Volks, foi uma definição que a gente chama de um funil univeicular, né? Então foi utilizada apenas inovação aberta ali para ser, de fato, esse veículo, esse mecanismo de
né, de inovação que será utilizado para desdobrar essas oportunidades e, enfim, explorar elas. A gente tem outras possibilidades também de exploração. A gente tem Open, a gente tem Intra, enfim, você pode fazer por meio de programa de ideias, hackathons, CVB, CVC, um monte de coisa. E acho que o próprio case da Energisa ontem é um exemplo de como a inteligência artificial pode ser utilizada durante esses processos que vêm depois da implementação da inteligência artificial. Então, a gente, o time de produto, nesse momento da Evo, está trabalhando em um roadmap gigante de funcionalidades de inteligência artificial, justamente para serem implementadas nesse processo de, enfim, dentro dos veículos de inovação, dentro dos programas de ideias, dentro dos programas de inovação aberta, que é aí que, de fato, essas oportunidades que foram definidas vão ser exploradas e é onde o retorno vai vir. Então, eu acho que tem muita oportunidade de trabalho com a inteligência artificial, uma vez que as oportunidades são definidas, a visão estratégica é implementada e esse processo é cíclico, né? Então, assim, a própria inteligência artificial faz com que a gente tenha ciclos cada vez menores de definições de planejamento estratégico, em que a gente vai alimentando o que acontece na operação, nos esforços de inovação, alimentando esse processo estratégico. Então, eu acho que muita coisa acontece depois dali e partindo das mesmas premissas de limites de decisões, eu acho que a gente tem grandes oportunidades de aplicação de inteligência artificial. Boa, pessoal. Excelente, tudo que é bom, infelizmente, né, acaba. Queria agradecer aí a participação magnífica do Miguel, trazendo um pouquinho como foi esse case aplicado na prática mesmo na Volks. Miguel, muito obrigada por compartilhar. Você já disponibilizou, né, o seu contato, então quem quiser continuar esse bate-papo com o Miguel, pode chamar ele no LinkedIn, é uma pessoa super aberta, super bacana, então com certeza vai continuar trocando aí com vocês. E, pessoal, agradecer também, né, a Gabi e o Alex por disponibilizar esse tempo, por conversarem aqui com a gente, e principalmente agradecer todo mundo que está aqui na chamada, que participou dessa conversa. Caso vocês queiram continuar conversando com a gente, caso queiram entender um pouco mais sobre as nossas trilhas, né, de consultoria utilizando IA generativa, sobre a nossa ferramenta também, né, que utiliza IA generativa já. Aqui na EVA a gente entende que a IA generativa realmente tem um potencial muito grande de entregar, né, bons resultados. Então, tanto na consultoria quanto na nossa ferramenta, né, teve uma pergunta falando se já estamos olhando para aplicar a IA na avaliação das ideias, e sim, já estamos olhando para isso. Então, tanto o nosso software quanto a nossa consultoria já tem soluções utilizando IA generativa. Então, caso queiram continuar conversando com a Evo, comigo, com o Alex ou com a Gabi, a gente vai deixar disponível aqui no chat os nossos contatos. Muito obrigada a todo mundo pela participação e espero que tenham gostado do conteúdo.